Beatriz e eu congrego a Igreja Batista Renascença. Hoje eu vim para falar sobre a nossa campanha, que é Vamos Partilhar. Bom, mas antes eu queria deixar um versículo para vocês, que está em Atos 20:35. Tenho-vos mostrados em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Bom, essa campanha, ela ajuda as pessoas que nessa quarentena estão passando por dificuldades. Bom, você pode doar qualquer tipo de alimento e qualquer quantia de dinheiro. Para fazer essa doação, é só você ligar, falar com a tia Socorro e com a tia Daniele. Bom, os números delas vão aparecer aqui na tela. Tchau! Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Senti saudades. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo orando, ficando em casa, abraçando muito a mamãe, o papai. Mas agora vamos lá louvar? Vamos todo mundo ficar de pé, pula desse sofá, dessa cadeira e vamos cantar comigo. Agora, gente, nós vamos fazer uma viagem de barco. E vocês são os meus convidados, meus tripulantes. Vocês estão preparados? Sim ou não? Sim ou não? Não está escutando? Então vamos lá, vem comigo.
criançada de casa, sejam bem-vindos em mais um Juntinhos em Casa. Eu sou Delane Medeiros e estou aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso aprendizado a respeito das aventuras que a gente tem aprendido com as histórias da Bíblia, não é verdade? Vocês têm aprendido bastante, não tem? Antes de mais nada, antes da gente dar continuidade, vamos relembrar o que é que a gente tem aprendido. Nós temos aprendido as qualidades, os atributos de Deus, como que Deus é. Como é o nosso Deus? E a gente já tem aprendido muita coisa a respeito dele, não é verdade? A gente tem aprendido que ele é o Deus único e verdadeiro. Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus vivo, não é verdade? Que nos dá a vida, que é responsável pela vida. E na nossa lição de hoje nós vamos aprender que ele é um Deus ajudador. Aquele que auxilia, aquele que ajuda. Agora eu pergunto. Você já precisou de ajuda em algum dia da sua vida? Claro, todos nós precisamos de ajuda, não é verdade? Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. A gente precisa da ajuda do papai e da mamãe. A gente às vezes precisa da ajuda do nosso irmão. Nas nossas brincadeiras, nas nossas aventuras. Às vezes você quer subir numa árvore. Ou às vezes você quer aprender a andar de bicicleta. Quem foi que foi ajudado aí a aprender a andar de bicicleta? Precisou de ajuda? Eu precisei, né? A minha irmã me ajudou, eu aprendi a andar de bicicleta e por aí vai. Quando a gente é criança, a gente precisa de ajuda o tempo todo. Na escola, a gente precisa de ajuda da nossa professora, não é verdade? Os nossos pais estão ajudando a gente o tempo inteiro. Então, nós vamos aprender que Deus ele é um Deus ajudador, sabia? Sabia que Deus está sempre disponível para nos ajudar, para ajudar todos os seus filhos? Pois é, ele é um pai cuidadoso, assim como o papai e a mamãe aí em casa. Ele é um Deus que cuida, que tem responsabilidade sobre nós e tem um cuidado especial sobre nós. Nós estamos aprendendo nessas últimas aulas, nas duas últimas, sobre a história de José do Egito, não é verdade? Olha aqui, eu trouxe aqui. José do Egito, a gente aprendeu já muita coisa sobre ele. A história de José é uma história extraordinária, é cheia de aventuras, vocês perceberam? Né? Então, antes da gente continuar na nossa e finalizar, hoje a gente vai para a parte final da história de José. Vamos relembrar o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que José era o filho amado de Jacó, não é verdade? Que foi a sua esposa Raquel que deu para ele esse filho. E ele amava demais José. Só que os seus irmãos, seus 11 irmãos, na verdade, eles tinham muita raiva de José por isso. Por quê? Porque o pai deles amava mais José do que os outros irmãos. Então eles ficavam muito zangados quando José chegava perto deles. E aí a gente viu na vida de José, na aventura que ele viveu, que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo por mercadores que o levaram para o Egito. E aí os irmãos dele mentiram para o pai, dizendo que um animal selvagem tinha pego ele, tinha matado, enfim. E aí foi essa história que eles inventaram para o pai deles. O José chegou lá no Egito e foi vendido como escravo. Só que aí Deus não abandonou José. Você pensa, meu Deus, por que Deus deixou José ser vendido? Não sei ainda, mas a gente vai descobrir. E Deus estava com José. Aconteceu que um homem chamado Potifar comprou José. José foi trabalhar como empregado na casa dele, no palácio dele. E lá a Bíblia diz que o Senhor abençoou José em tudo que ele fazia. E tudo que José fazia prosperava. Por quê? Porque Deus estava ajudando José. Até que um dia ele foi vítima de um falso testemunho. A mulher mentiu, a mulher de Potifar mentiu sobre José. E aí ele teve que parar na cadeia, na prisão. Olha só, primeiro ele foi jogado no poço pelos irmãos, tirado do poço e vendido como escravo. Agora ele foi jogado na prisão por causa da mulher de Potifar. E depois ele foi chamado na presença do faraó para interpretar um sonho. E aí ele interpretou o sonho do faraó, não é verdade? Quem foi que ajudou José a interpretar o sonho do faraó? Deus, não é verdade? Quando o faraó perguntou se ele sabia o significado do sonho, o que foi que ele disse? Eu não sei, mas o meu Deus, que é todo poderoso e tudo pode, ele vai dar a interpretação do seu sonho. E essa é a interpretação. E assim José deu a interpretação para o faraó, e o faraó ficou muito feliz com aquela notícia. Por quê? Porque ele podia se prevenir, né? Durante os 7 anos de fartura, para se preparar para os 7 anos de seca. E quem foi que ele nomeou governador
do Egito todinho, todinho, todinho. É como se fosse o presidente da República aqui no Brasil. José, é verdade, olha só. Primeiro no poço, jogado pelos irmãos, depois na prisão, jogado pela mulher de Potifar, e agora no palácio. Olha aí os 3 lugarzinhos com P que José esteve, né? E em todos esses lugares Deus não permitiu que outro mal fosse atentar a sua vida, porque ele estava ajudando. Agora José foi elevado a uma posição, um cargo, né? Muito poderoso, então ele tinha muito poder no Egito. Ele era um homem sábio, ele era um homem, um rapaz, um jovem, né? Ele era um jovem inteligente e temente a Deus. Ele nunca se esqueceu de pedir ajuda a Deus. E José estava sempre clamando a Deus por ajuda e Deus o ajudou em todos esses lugares, não é verdade? A gente viu isso nas 2 últimas aulas, que Deus estava com José. E agora? José constituiu família no Egito, tinha um emprego muito importante, mas a Bíblia diz que ele nunca se esqueceu da sua família lá na terra de Canaã. E ele sempre se lembrava do seu pai com tristeza, porque ele sentia falta dos seus irmãos, da sua mãe. Da sua mãe já havia morrido, né? Mas o seu irmão mais novo, que era o Benjamim, que era o filho da sua mãe também. Então ele sentia muita falta dele. E aí ele chorava, sentia saudade, mas continuava trabalhando no Egito. Certo dia, quando a seca chegou, e aqui a gente vai para a nossa história de hoje. José e os seus irmãos, olha só, tchan, tchan, tchan. Na aventura de hoje, o José se encontrou novamente com seus irmãos. Olha só, lá no Egito, o que foi que aconteceu? Quando os 7 anos de seca chegou, atingiu toda a região do mundo habitado naquela época, inclusive Canaã, onde vivia o seu pai e os seus irmãos. E aí o pai de Jacó disse: lá no Egito tem mantimentos, viajem até lá, levem dinheiro e comprem mantimento para a gente. E os irmãos dele foram lá para o Egito, numa terra distante, comprar mantimento. Quando eles chegaram no Egito, entraram na filinha para comprar. O José, que era governador, estava lá, olha só. José foi colocado aí como governador de todo o Egito. Ele era o chefe, ele mandava, né? Mandava, desmandava, dava ordem, organizava tudo. Então ele era muito poderoso. Todo mundo obedecia às ordens de José. O que quisesse, ele podia pedir qualquer coisa para qualquer um de seus servos. E aqui na terra do Egito, como eu trouxe a imagem, não é verdade? O que foi que aconteceu lá na filinha da compra de alimento? Quem foi que chegou lá? Os irmãos de José. Quando José viu seus irmãos de longe, ele os reconheceu. Então ele chamou o empregado dele e disse: venha, tá vendo aqueles israelitas ali? Eles são os meus irmãos, aquele povo de lá da minha terra, né? E eles são os meus irmãos. E o funcionário do José disse: como assim, Safenat Paneia? Esse era o nome do José, né? Ele recebeu um nome egípcio, Safenat Paneia. Como assim, Safenat Paneia? Você quer que eu os prenda, que eu mande matar? Porque o funcionário dele conhecia a história todinha de José e ele não conseguia perdoar. E aí o José disse: não, eu preciso saber como eles estão. E eu preciso saber do meu pai, se meu pai está vivo. Eu preciso colocar eles à prova para mim saber, ter notícias do meu pessoal, da minha família. Então chamem eles até aqui. E aí o funcionário: ei, vocês venham até aqui. Eles se apresentaram na frente de José e eles não reconheceram José. Já tinham se passado vários anos, José agora era um homem. Não era mais aquele jovenzinho de 17 anos, né? Quando eles venderam ele para o Egito. Então ele começou a fazer um monte de perguntas: de onde vocês vêm? Vocês são espiões? Eles: não, meu senhor. Começaram a se explicar: nós somos de Caná, nós vivemos lá com o meu pai. Isso, quem é seu pai? É Jacó e tal. E eles explicaram: ele ainda está vivo? E aí descobriu que o pai dele estava vivo. Sim, meu pai vive e tal. E aí ele disse: vou, agora vocês... cadê o resto da família de vocês? E aí eles começaram a falar, né? Não, nós somos todos esses, nós temos um irmão mais novo que ficou com meu pai, o nome dele é Benjamim. E aí ele ficou feliz quando ele ouviu sobre Benjamim, que ele estava bem. Mas nós tínhamos outro irmão, mas ele não vive mais, o nome dele é José. E aí ele ficou escutando a história. Só que aí a Bíblia diz que ele saiu para chorar.
É tão emocionante essa história de José, dá vontade de chorar, né? José saiu para chorar porque ele, ouvindo toda a história da sua família, ele ficou pensativo e lembrou de toda a saudade, todo o tempo que ele viveu e como ele queria ver o pai dele de novo, o Benjamim. Então ele saiu escondido, chorou, não na frente dele, depois ele voltou e disse: eu quero saber se vocês estão falando a verdade. Um de vocês vai ficar preso comigo e o restante vai levar mantimentos para o seu pai. E vocês vão ter que trazer o irmão de vocês mais novo, o Benjamim. E aí eles começaram a clamar: não, não, por favor, não faça isso, não deixe meu irmão preso. O meu pai nunca vai permitir que o Benjamim venha para uma terra distante, porque ele é o filho amado dele, o mais novo. Pois vocês só vão ver o irmão de vocês de novo se vocês trouxerem o Benjamim, para que eu possa comprovar se vocês estão falando a verdade. Vão. E aí José pediu para que os seus empregados enchessem os seus sacos de mantimento e devolvesse também o dinheiro deles. Não era para aceitar o dinheiro. E despediu e ficou o filho mais velho, Simeão. Um dos filhos mais velhos, Simeão, ficou preso lá no palácio do José. E aí eles foram para casa. Chegaram em casa, contaram a história todinha para Jacó. E Jacó ficou muito triste. Eles vão matar o meu filho, eu não vou permitir que o Benjamim vá. E aí os irmãos imploraram e o alimento acabou. Pai, ele devolveu o dinheiro, ele mandou o mantimento. Se nós não levarmos o Benjamim, ele vai matar o Simeão e vai vir atrás de nós, vai matar toda a nossa família. Nos permita que a gente leve o Benjamim, a gente vai cuidar dele, a gente não vai permitir que nada aconteça com ele. E aí eles tiveram que ir em outra aventura, viajar de volta para o Egito. Até que eles convenceram Jacó. Jacó permitiu, então, que o Benjamim fosse até o Egito com seus outros irmãos. E aí ele chegou lá, o Benjamim, olha aqui, ele foi apresentado para José e José ficou muito emocionado, né? Quando ele viu o Benjamim, ele disse: você é o Benjamim? Ele disse: sou eu. E aí ele preparou um jantar, uma mesa especial para os seus irmãos e colocou um lugar de honra para o Benjamim. E aí ele disse: eu estou muito feliz que você esteja aqui. Vamos, comam, bebam. E aí de vez em quando a Bíblia diz que José saía da presença deles, ia lá no cantinho e chorava. Até eu tô com vontade de chorar, gente. Ele chorava. Toda vez que eu escuto essa história de José, dá vontade de chorar. Porque José amava muito a sua família, amava muito os seus irmãos. E aí ele lembrou tudo que Deus tinha feito na vida dele. E como agora Deus colocou ele numa posição de poder para poder salvar a sua família, olha só. E também todo o povo de Canaã, né? E de toda a região que passava com necessidade. E aí José teve outro plano. Sabe o que foi que ele fez? Depois do jantar, ele mandou encher novamente os mantimentos dos seus irmãos, mandaram eles de volta, libertou o Simeão, só que ele fez mais um teste com seus irmãos para saber se eles realmente estavam falando a verdade. Então o que foi que ele fez? Ele pegou a sua taça de prata, uma taça assim de prata, parecida com essa, colocou na sacola do Benjamim e acusou os irmãos dele. Quando eles estavam saindo, os empregados chegaram e disseram: ei, parem! Vocês roubaram a taça de prata do Safanás-Paneia, do governador do Egito, agora vocês vão ser punidos por causa disso. Eles: não, pelo amor de Deus, a gente não fez nada disso. E eles começaram a procurar, rasgar o saco e encontrar a taça no saco do Benjamim. E aí o Benjamim disse: e aquele que encontrar a taça vai ser punido com a morte. E aí na hora que eles viram, os irmãos de José viram que Benjamim estava com a taça, eles ficaram desesperados. Meu senhor, não, pelo amor de Deus. E aí o irmão mais velho de José disse: não, me mate, me deixe no lugar dele, mas não fique com o nosso irmão Benjamim. O meu pai morreria se isso acontecesse. Tô com vontade de chorar, gente. E aí eles clamaram, se jogaram aos pés de José, e José não aguentou. Deixa eu beber uma água aqui na taça do José, tá? E aí o José não aguentou. O José então se revelou para eles e disse: eu sou o José, irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Eles não puderam acreditar. José, você está vivo. E se lançaram aos pés de José e se alegraram porque José estava vivo, mas ao mesmo tempo eles ficaram com medo. Agora José vai mandar matar a gente, vai se vingar da gente. Ele está fazendo tudo isso para nos punir, para se vingar da gente. Então José disse: vão pegar o meu pai. Eu quero que traga toda a família
família, traga tudo para vocês verem no Egito. Eu quero que meu pai esteja aqui comigo e eu vou preparar lugar para vocês morarem. Então eles foram, trouxeram Jacó, contaram a história todinha para Jacó e Jacó não pôde acreditar. Então Jacó se preparou rapidamente, levantou o acampamento e foi todo mundo morar no Egito com José. E aí, então, o José pôde se alegrar com Jacó. E Jacó ficou feliz, agradeceu a Deus, louvou a Deus pela vida de José, porque Deus tinha preservado a vida de José. Deus tinha ajudado José até aqui. Que história extraordinária, né? Depois da morte de Jacó, os irmãos de José ficaram com medo dele querer se vingar deles, eles não terem realmente perdoado. Então eles foram novamente, pediram perdão para José e disseram: você pode nos tratar como escravo, nós não merecemos nada de bom, mas por favor, poupe as nossas vidas. E aí a parte mais fantástica da história, quando José fala lá no capítulo 50, no final do capítulo 50 de Gênesis, ele diz: é verdade que vocês fizeram muito mal por mim, mas não tenham medo. Não tenham medo, todo o mal que vocês fizeram por mim, Deus transformou em bem, para que eu pudesse poupar a vida de todos vocês e de todos os povos que iriam morrer de fome. Vejam, vivam aqui em paz e felizes, eu cuidarei de vocês. Uau, que legal, que extraordinário, não é verdade? E assim terminou a história de José do Egito e seus irmãos. Ele perdoou de verdade. Por quê? Porque José era um homem que dependia de Deus, amava Deus e honrava Deus. E Deus o ajudou em todas as circunstâncias. Deus foi o ajudador de José em toda aquela história, né? Em toda a sua história de vida. Foi uma aventura, né? Várias aventuras José vivenciou, mas ele pôde perdoar os seus irmãos. Vocês acham que foi fácil para José perdoar os irmãos deles? Vocês acreditam? Será que José todo dia não chorava de noite? Por que meus irmãos fizeram isso comigo? Me tiraram da minha terra, da minha família? Na verdade, deve ter sido muito difícil. Mas Deus, que é nosso ajudador, o ajudou a caminhar, a vencer e também a perdoar os seus irmãos. E isso é o que diz o nosso versículo de hoje, que está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 6. O que diz? O Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. Hebreus 13, 6. Vamos repetir? O Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. Vamos substituir a palavra auxílio por ajudador. O Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. Nós não precisamos ter medo, porque Deus é o nosso ajudador. E tudo aquilo que a gente precisar, Ele vai nos ajudar, não é verdade? Então é claro que durante a nossa vida, nossa caminhada aqui, a gente precisa de ajuda em muitos momentos da nossa vida, né? Ajuda para perdoar os nossos amigos que nos fazem mal, nosso irmão, ajuda para compartilhar os nossos brinquedos, ajuda para nós obedecermos, para que nós obedeçamos nossos pais. Deus pode nos ajudar e a gente pode pedir ajuda para Ele nas coisas mais difíceis e também nas que não são tão difíceis, tá certo? Gente, essa é a nossa aventura de hoje. A nossa história hoje está lá em Gênesis capítulo 50, do 15 ao 21, você pode abrir a sua Bíblia em casa com a sua família, ler novamente a história de José, para você ver como foi fantástico, como Deus o ajudou de maneira extraordinária. E eu me alegro demais quando eu leio a história de José e isso me ajuda a confiar muito mais no Senhor, me ajuda a pedir ajuda a Ele quando eu preciso e sempre que eu preciso eu posso recorrer a Ele. Tá certo? Essa é a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês estejam com ela guardadinha no coração. Guarde no coração, guarde esse versículo no seu coração, na sua memória, memorize ele, para você se lembrar toda vez que você precisar. Tá certo? Nós vamos ficar por aqui e a gente se encontra no próximo encontro dos Juntinhos em Casa. Tchau, tchau, criançada. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui mais uma vez para trazer um brinquedo para vocês fazerem junto com a família e se divertirem. É esse brinquedo aqui. Ele é um futebol, só que é um futebol jogado dentro de uma caixinha. Então, nesse vídeo eu vou mostrar os materiais, vou mostrar o passo a passo e depois como vocês podem brincar com ele. Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer como
hoje eu vou ensinar como é que faz. E eu espero que vocês gostem e quem conseguir fazer, compartilhe com as nossas redes sociais. Então agora nós vamos passar para a nossa lista de materiais. Vocês vão precisar de uma caixa de sapatos, papel colorido. Esse que eu estou usando é o Filipinho verde, mas você pode usar também outro papel. Pode ser uma cartolina, pode ser o Colossete, o papel que você tiver em casa. 14 prendedores de roupa, 4 palitos de churrasco. Esses palitos são no tamanho grande e eles medem mais ou menos 30 centímetros. 2 cores diferentes de tinta. Eu estou usando aqui a tinta guache, mas você também pode usar a tinta que tiver em casa. Um pincel de pelo, fita crepe, cola de isopor, uma tesoura sem ponta e um estilete. Mas atenção, quando for usar o estilete, chamar um adulto, porque criança não pode mexer em estilete porque é muito perigoso. Então não tente fazer sozinho, tá bom? E uma bolinha pequena. A bolinha que eu tenho aqui, ela é de isopor. É muito fácil encontrar nas papelarias. Mas se você tiver outra bolinha em casa, também dá certo. Pode ser aquela bolinha de gude ou outra bolinha pequena de brinquedo que você tiver. Bom, então agora que vocês já viram a lista de materiais, eu vou ensinar para vocês como montar esse brinquedo. Primeiramente, você vai pegar o prendedor de roupa e a tinta e pintar cada um. Pinta de um lado e do outro. Pronto, tá aqui todos os lados pintados. Mas se você também não tiver tinta guache, você pode pintar com lápis de cor, pincel, giz de cera, só para diferenciar os dois times. Aí vamos deixar um pouquinho de lado, secando, e pintar os palitos de churrasco. Pronto, o palito de churrasco também tá pintado, você vai deixar em um cantinho secando. Eu já deixei aqui alguns pintados para facilitar. São 14 pregadores, você vai pintar 7 de uma cor e 7 de outra. Os palitos da mesma forma, você vai pintar 2 de uma cor e 2 da outra cor, porque vão ser 2 times diferentes. Bom, então por enquanto aqui os nossos pegadores de roupa e os palitos de churrasco estão secando, nós vamos fazer a caixa, que vai funcionar como o campo. Nós vamos pegar a caixa de sapato e recortar a tampa. Agora é o momento que você vai precisar da ajuda de um adulto, porque vai precisar usar o estilete e, como eu já tinha falado, criança não pode fazer sozinha. Nós vamos recortar aqui no cantinho um quadrado que vai funcionar como o gol. Pronto, aí vai ficar dessa forma, um quadradinho aqui, que vai ser o gol, e o outro do mesmo tamanho do outro lado. Bom, então agora, como nossa caixa já está recortada aqui, do outro lado,
em tamanhos iguais, nós vamos cobrir o fundo. Pegar o papel colorido e colocar o fundo da caixa para medir o tamanho correto. O que passar você marca que é o local que a gente vai recortar. Vamos medir para ver se está tudo certinho. Deu certo. Agora nós vamos fazer as marcações. Vou pegar a fita cap, que é para marcar o meio do campo. Vou dobrar aqui a fita, ou a folha ao meio, para marcar o meio certinho. E recortar a fita no meio para ficar bem fininha. Então, nosso campo já está quase pronto, está aqui o fundinho dele, né? Com a marcação do gol, o meio do campo, as laterais recortadas. Então, nós vamos precisar agora dos palitos de churrasco, os 4 palitos, 2 de uma cor e 2 de outra, e dos grampos. Primeiro, vou pegar o grampo e medir, para que o fundo dele fique encostando um pouquinho, assim, sobrando pouco espaço no fundo e um pouco também na lateral. Espaço pequeno aqui para a bolinha não passar por baixo dele. Vou medir e furar com o próprio palito de churrasco. Lembrando que nessa hora também você vai precisar da ajuda de um adulto, porque o palito de churrasco tem uma pontinha aqui que você pode se furar. Então, vou colocar aqui do tamanho que medi e empurrar o palito até furar. Colocar, passar pro outro lado e tomar cuidado para que ele fique bem retinho. Aí coloca um de uma cor e o outro da outra cor. Também, da mesma forma, medir. Pronto, dessa forma. Todos da mesma altura, um espaço também igual. Vamos pegar agora os pegadores de roupa e colar aqui nas laterais, porque vai ser o local que a gente vai segurar o palitinho. O verde coloca na cor verde. Prender aqui. Vamos colocar bastante fita para segurar, para que a gente pegue aqui e ele não fique soltando. Então, pode colocar fita, muita fita. Pode até tirar o palitinho também, para ficar mais fácil na hora de enrolar. Assim.
Pronto, ele ficou dessa forma. Na outra ponta, nós vamos colar bastante fita também ao redor, para não soltar quando a gente puxar assim. O local de pegar e a fita para que não ultrapasse o furinho quando a gente puxar assim. Agora nós vamos pegar os grampos e colar e botar cola na pontinha. O rosa fica no palitinho rosa. E o verde fica no palitinho verde. Vou colocar 2 rosas aqui. 2 não, vou colocar 3. Três rosas perto do gol. E 2 verdes no meio. Pronto, colocar todos bem retinho, virado para baixo. E aqui você pode organizar da maneira que preferir. Eu coloquei 3 no gol e 2 no meio. E agora é só esperar secar. Então, nosso brinquedo já está pronto, a cola já secou e agora é só se divertir. Eu espero que vocês gostem e até a próxima! Agora eu quero que vocês venham comigo, rumo a Jericó, pra gente guerrear com o Senhor e derrubar os muros. Vamos lá? Vem com Josué.
Música